Olá, engenharia! Hoje vamos continuar os nossos vídeos sobre programação para engenheiros de projeto, onde vamos programar uma longarina de concreto armado dentro do Visual Script. Não perca! Bora pro vídeo! Opa, vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu vou ensinar a lógica de um código para você programar o modelo 3D de uma longarina com seção I constante, tá? Pretendo fazer outros vídeos depois mostrando como fazer uma longarina protendida com seção variável, talvez armadura, como você consegue programar para extrair a área de forma também, mas vamos fazer isso passo a passo e em vídeos separados. Nesse é só o modelo 3D da longarina. Inclusive, eu não vou mostrar o básico do funcionamento do Visual Script, porque já existem dois outros vídeos aqui na playlist do YouTube que eu mostro bem isso, né? Inclusive, um deles foi uma live de quase 1 hora, onde eu ensinei a fazer dois outros elementos do zero. Então, se você não assistiu os outros vídeos sobre o Visual Script ainda, vou deixar os links aqui na descrição. O primeiro passo vai ser criar os nós para as variáveis que eu defini da geometria da nossa longarina. Então, eu vou usar nós de length inputs, tá? Vou precisar de 8 nós. Largura da mesa inferior, largura da mesa superior, espessura da alma e as alturas. Depois de colocado os 8 nós, eu já vou dar um título, né? Para que quando eu execute, a minha interface já fique correta. Isso também vai me ajudar a saber o que é o que quando eu estiver programando, tá? Então, eu vou colocar um valor inicial coerente para cada uma das variáveis e aí depois a gente segue. Legal, tem mais dois dados que vão me ajudar muito daqui a pouco, que são as larguras das mísulas, tanto superior quanto inferior. E eu consigo achar essas informações por meio de operações matemáticas. Então, eu vou trazer um operador de subtração e um operador de divisão por 2. Tá? A largura da mísula é a largura respectiva da mesa menos a largura da alma, pega o resultado e divide por 2. Pronto, agora eu tenho que fazer o mesmo para a mísula superior. Então, basta que eu copie os dois nós com Ctrl+C, Ctrl+V e depois ligue as informações da mesa superior, certo? A ideia agora é de trazer 13 nós de pontos 3D para criar a seção da nossa longarina e depois a gente vai extrudar essa seção, ok? Mas poxa, são 13 nós? Eu poderia até fazer metade e depois espelhar. Essa foi a maneira mais didática que eu encontrei para te ensinar, mas existem centenas ou até milhares de outras possibilidades de programar esse mesmo elemento dentro do Visual Script. Você vai ver que essa pode não ser o caminho mais curto, né? Mas é um dos mais simples. Então, imagine que nós estamos desenhando a nossa seção no plano XZ e o comprimento da nossa longarina, então, estaria na direção Y, tá? Vamos começar aqui pelo ponto mais inferior esquerdo da seção e caminhar no sentido anti-horário. Então, o próximo ponto é o canto inferior direito. Para chegar no próximo ponto, eu preciso somar na coordenada x do ponto anterior mais a largura da mesa inferior, certo? Vou pegar um nó de adição para isso. E é somar os dois valores por meio desse nó. E a coordenada z, né, de ambos os pontos são iguais, então eu posso ligar o z do primeiro ponto no segundo. Bom, próximo ponto, novamente, é só somar, só que agora é a coordenada z, né? Eu vou somar a altura da mesa inferior. E a coordenada x do segundo ponto é igual à coordenada x do terceiro ponto. Ponto 4 agora, na direção z é fácil, eu preciso andar mais a altura da mísula inferior, certo? Então, operador de adição. Já na direção x também vai ser fácil, vou precisar andar menos a largura da mísula inferior que nós calculamos, lembra? Então, vou usar nesse caso o operador de subtração.
Bom, não tem segredo, tá? Eu cortei um pequeno trecho do vídeo onde eu estava seguindo a lógica, caminhando ponto a ponto, até chegar no 13º ponto, lembrando que esse último ponto nada mais é do que a repetição do primeiro, ok? Praticamente acabando, nós vamos precisar de um nó agora chamado Extrude Along Vector, né, que pega uma seção e extruda ao longo de um vetor tridimensional. Mas essa seção precisa ser uma linha 3D, uma polilinha 3D ou uma SP-Line 3D. Nós só temos points 3D, tá? Então eu vou trazer um nó aqui de polilinha 3D. A primeira informação desse nó é o point count, né, o número de pontos. Então vai ser 13. E agora é só ligar cada um dos pontos aqui em points. Tem que ligar na ordem cronológica da seção, tá? Eu não posso ligar o primeiro ponto, depois o último, depois o segundo, porque ele vai usar essa ordem para desenhar a seção. Então, como nós já fizemos, né, seguindo uma lógica, um caminho, é só ir ligando aqui, no meu caso, de cima para baixo. Com isso, agora eu posso dar um start, porque eu já tenho um elemento 3D para gerar, né, a polilinha, e aí eu consigo conferir se a seção parece certa. A gente poderia ter dado o start antes, tá? Mas a gente só ia ver a interface, ele não ia gerar nada na tela para conferir. Legal. Agora sim eu vou trazer o nó do Extrude Along Vector e eu só preciso ligar a polilinha aqui no Object to Extrude, tá? E o Extrusion Vector, eu vou usar apenas a direção Y. Eu vou entrar aqui na direção Y com o comprimento da longarina. E basicamente nós já temos o modelo 3D da longarina programado. Antes de salvar o nosso programa, eu só vou desativar algumas informações que não devem, ou melhor, que não precisam ser exibidas na interface, tá? Só vir clicando aqui nesse olhinho. E no caso do Extrude Along Vector, se eu clicar no olho, a variável do comprimento da longarina também vai sumir. Então eu tenho que abrir informação por informação e ir desligando essa caixinha aqui, Visible in Palette. Se eu quisesse, eu poderia ter programado a longarina apenas com esse nó de Polyline e com esse nó de Extrude Along Vector, tá? Mas aí, na interface, o usuário teria que entrar com as coordenadas dos 13 pontos. Então, não foi nada complicado fazer algo um pouco mais sofisticado, né? E o resultado ficou muito melhor. Você pode, com o tempo, implementar melhorias nesse código, e nós vamos fazer algumas aqui juntos, tá? Mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Não se esqueça de ativar essa opção para ele gerar o modelo 3D quando você estiver utilizando ele no seu dia a dia, tá? E depois é só salvar o arquivo aqui no meu library, fechar a janela de programação e vai estar pronto para utilizar. Bom, quando eu saio da programação, ele já deve aparecer aqui na tela para mim, mas lembrando que ele também está salvo lá no library, tá? Para você utilizar em outros projetos. Dando um duplo clique aqui no elemento na tela, ele vai abrir para minha interface e aí é só variar as dimensões, colocar em cima da minha obra, em cima do meu modelo 3D, tá? Obviamente, eu poderia ter modelado essa viga manualmente aqui com as ferramentas do Allplan, mas a partir de agora, para fazer esse elemento, vai ser consideravelmente mais rápido e mais prático. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários qual a sua opinião sobre criar suas próprias ferramentas com o Visual Script. Se você gostaria também de ver outros elementos aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e aguarde pelos próximos onde eu vou avançar mais ainda nos códigos. Forte abraço!